Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Irmãos, tá meio complicado para usar uma camisa social, uma gravata, já que onde eu estou aqui tá bem frio. Mas espero que os irmãos compreendam, né? Já que eu tô com uma jaqueta, não é muito casual eu usar esse tipo de roupa, já que alguns dias, alguns momentos, alguns tempos atrás já eu usando umas roupas mais quentes para poder fazer os vídeos. Porém, eu espero que os irmãos compreendam. Hoje, nossa lição de número 8 e o nosso tema é o início da civilização humana. Nós vamos ver, meus irmãos, como aconteceu esse início da civilização humana, já que foi muito conturbado. Aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que é o nosso textual, diz assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Caim matou seu irmão Abel. E claro, e depois nós vemos que a descendência de Caim também povoou a terra. Caim fugiu, provavelmente, com quem Caim casou? Irmão, com certeza ele casou com uma de suas irmãs, porque não havia mais ninguém na terra. Só havia os filhos de Adão e Eva, então com certeza ele casou com uma de suas irmãs. Porém, tem muitos mitos aí, tem algumas coisas paralelas, mas, irmãos, tudo que você ouvir que não estiver na Bíblia, não adianta querer ficar pensando se é isso que é aquilo. Se a Bíblia está dizendo que ele fugiu e ele teve e ele casou com uma mulher de uma outra cidade, ele casou com a sua própria irmã, não tem como. E ele casou e teve filhos e mas isso não cometeu um pecado? Naquela época não era, porque não existia tanta gente assim. Deus ele tolera certas situações, Deus ele tolera. Porém isso depois foi mudado. Nossa verdade prática, uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Ou seja, glorificar o nome de Deus, uma sociedade. Nós vemos que no primeiro momento da criação, irmão mata irmão, já há 50% de índice de homicídio no primeiro momento da civilização. Porém, nós vemos que Deus não era esse o plano de Deus. O plano de Deus é que o homem ele venha se multiplicar, mas se multiplicar com a mentalidade, com o desejo certo, não fazendo coisas erradas, não planejando fazer o mal contra o seu próximo. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 16, vai dizer que Adão conheceu a Eva e teve Caim. E disse: Alcancei do Senhor o varão. Né? O Caim foi o primeiro homem, segundo a Bíblia, a ser gerado na terra. O primeiro homem a ser gerado na terra, depois que os Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, foi o primeiro homem, foi o primeiro ser humano a ser gerado na terra. E o primeiro ser humano a ser gerado na terra era um homicida. Ele matou seu irmão. Ele ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus, como nós vamos ver no decorrer aqui da passagem bíblica. Ele ofereceu um sacrifício que não agradou a Deus. Não que Deus não aceitasse um sacrifício da terra, já que ele era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas, era pastor. Não que Deus não aceitasse, não que Deus tivesse preferência por animais, não é isso. O que aconteceu é que Caim ele fez de má vontade, ele não fez com o coração aberto, ele não fez para agradar a Deus, ele fez por fazer. E por isso que Deus não aceitou a sua oferta. Aqui na nossa introdução, diz assim: nesta lição estudaremos a origem da civilização humana e para tanto focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual. Deus ele criou o homem, Deus ele criou as civilizações, mas porém sempre fica em conflito, irmãos. Um quer mais poder do que o outro. Infelizmente sempre foi assim. E até hoje é desse jeito, por petróleo, por riquezas naturais, por riquezas minerais. Nós sabemos que a nossa Amazônia ela é muito, muito concorrida pelos outros países, não é porque é o pulmão do mundo. Irmãos, outros países também têm uma mata
também tem uma floresta grande, imensa como a Amazônia. Se nós vemos o Canadá é praticamente uma floresta, mas é muito frio. A Rússia também tem florestas enormes, mas o problema, a questão da Amazônia é a biodiversidade, ou seja, são as medicinas, as plantas medicinais, os remédios que é extraído de lá, a riqueza que existe lá. Não tem nada esse negócio de pulmão do mundo não, irmãos. Isso é balela, isso é conversa. O que tem lá é muito interesse dos outros, das empresas farmacêuticas para extrair remédios, para ter uma noção do que acontece. Há uns anos atrás, as maiores seguradoras do mundo queriam comprar a Amazônia por várias questões. Uma delas é porque para não haver furacão, para não ver isso, para não ver aquilo, mas não era só isso, meus irmãos, era para extrair as riquezas que tem lá. Outra coisa, o Japão, há uns anos atrás também, queria patentear o açaí. Irmãos, açaí só dá em floresta tropical. Não existe açaí no Japão. Então nós vemos que muitas coisas que acontecem, né, que tem na Amazônia, a biodiversidade de animais, as riquezas, tudo que tem lá, todo mundo quer, as indústrias, as maiores indústrias do mundo querem. Então por isso que tem essa briga aí relacionado às riquezas. E nós vemos que sempre houve essa briga. Na época da Segunda Guerra, Hitler queria tomar a cidade de Stalingrado por causa das suas riquezas que havia lá. E na Segunda Guerra também Hitler tentou já pegar alguns países que tinham algumas riquezas. Nós vemos a Rússia que não quer entregar a Crimeia, que é uma ilha, para a Ucrânia, já que a Crimeia é um lugar onde tem poços, se eu não me engano, de gás, riquezas de petróleo. Então nós vemos, meus irmãos, que são pontos ali que as civilizações sempre estiveram em conflito. A origem da civilização humana. Definindo a civilização. Segundo o dicionário A, a civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Uma civilização ela é constituída por culturas, por intelectualidade. É uma civilização que marca uma época, que marca uma geração. Então essa é a definição de uma civilização. Civilização tem a sua cultura, tem o seu jeito, tem as suas comidas, tem a sua forma de se vestir, mesmo que seja igual a algum outro país, mas diverge em algumas coisas. Mas sempre existe isso. Por quê? Porque é uma civilização. É uma civilização que está ali. 2. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. Irmãos, só existe civilização se houver homem e mulher. Sem homem e mulher, não existe civilização. Uma civilização só pode ser constituída com casais entre homem e mulher. Casal, homem e mulher. Porque senão não há Estado, não há civilização, não há procriação, não tem como. Se for mulher com mulher, não dá liga, vamos dizer assim. Se for homem com homem, também não dá. O que dá certo para uma civilização se expandir, se multiplicar entre homem e mulher. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Irmãos, uma civilização, ela tem por cultura, claro, trabalhar, mas trabalhar da melhor forma possível, que extraindo aquilo que é melhor da sua terra, aquilo que é melhor na região ao qual eles estão localizados, né? Nós vemos que tem os países do mundo, e aí cada país às vezes tem o seu forte em alguma área, em alguma coisa. Os países do Oriente Médio o petróleo é muito forte, os países da América do Sul como a Bolívia e a Venezuela o gás é extraído, também a Venezuela também a gasolina. Nós vemos que o petróleo no caso, mas na Bolívia principalmente é o gás. Nós vemos em alguns outros países que sempre há esse tipo de coisa. Nós vemos no Japão, nos países da Ásia, que é mais uma tecnologia que sempre há, principalmente a China agora que tem despontando muito acerca da tecnologia. Nós vemos, meus irmãos, que cada país tem a sua força. Nós vemos o Brasil, que é um Brasil principalmente em Minas Gerais, que é a questão do minério. Teve essas duas barragens aí que
que foram, que aconteceu. Dizem que foi, bom, não vamos entrar nessa questão, mas aconteceu. Mas o forte ali as Minas Gerais era tida como Minas, mas Minas de diamantes, esse tipo de coisas, pedras preciosas. Nós vemos que cada região tem a sua força. Nós vemos o país num lugar onde dizem que a terra é muito fértil, que é o Paraná, que é o sul do país, que a terra é muito fértil. Então, meus irmãos, cada civilização, no seu local onde vive, tem que saber aquilo que é forte, aquilo que pode plantar, aquilo que pode colher, que tipo de matéria-prima que é mais extraída. Então, nós vemos, meus irmãos, que tudo isso é o quê? É uma possibilidade de a civilização ela se expandir economicamente. Nós vemos até a igreja de Laodiceia, que era muito forte na questão da lã negra. Então, cada região tem a sua peculiaridade acerca de afazeres, acerca de artesanatos. Se a gente fosse colocar há muitos anos atrás, era o artesanato, depois nós vemos a Revolução Industrial de 1900 para cá. Então nós vemos que muitas coisas mudaram. E aí nós vemos que cada lugar tem o seu ponto forte. E aí a civilização tem que entender qual é a melhor forma de expandir economicamente. Aqui, civilização em conflito, Caim e Abel. Caim e Abel já ficaram em conflito. Caim, ele... aquela coisa, né, meus irmãos? Eu não quero fazer, mas também não quero que o outro faça. Eu faço por fazer, mas quando eu vejo que o outro faz melhor que eu fico com inveja, eu não quero que ele faça. E aí muitos dentro da igreja têm se matado por isso. Eu não faço, mas também não quero que o outro faça. E não estou falando de matar, é claro, não vai matar como Abel matou, o sangue, mas mata com palavras, mas mata fazendo fofoca, mas mata, a pessoa pode matar a outra de diversas formas. E aqui nós vemos que Caim e Abel tiveram esse conflito. Caim com Abel. Abel nunca teve conflito com Caim, mas o conflito era entre Caim e Abel. A cidade de Lameque, né? Enoque não confundido com o piedoso ancestral de Noé, ou seja, o Enoque foi transladado. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim. Aqui vai falar de Lameque. Lameque matou um homem, matou outro homem e se vangloriou por isso. Deus nunca quis que o homem se vangloriasse por tirar a vida de outro homem. Mas Lameque aqui, ele tirou a vida de outro homem. Isso foi um conflito de civilizações. Um matando o outro para obter mais poder, para obter mais reconhecimento, para ser um guerreiro poderoso e reconhecido. É desse jeito. 3. Tecnologia. A tecnologia. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. No texto bíblico, inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os filhos de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram afastar-se de Deus. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. Aí que está a questão. Ao invés de usar esses conhecimentos que eles tinham para expandir, para fazer o bem, começaram a querer ser soberbos e achar que não precisavam de Deus, que não precisavam de nada. E aí nós vemos que começou a se multiplicar a iniquidade, aí começou aquela coisa que aconteceu ali em Gênesis 6, dos filhos de Deus que se deitaram com as filhas dos homens, e aí começou essa pecaminosidade terrível, cultos, rituais sexuais, aquele monte de coisa que começou a acontecer naqueles dias. Nós vemos que coisa terrível é isso, quando o homem se acha autossuficiente e começa a se afastar de Deus. Como o mundo que nós temos hoje. Parte 3. O Deus que intervém na civilização. Criador e Senhor de todas as coisas, Deus tem o direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós, quanto na vida das nações, na própria civilização. Irmãos, Deus tem o poder de intervir. Assim como ele fez na Torre de Babel, confundiu o homem com várias línguas, para ninguém falar com ninguém, e até hoje
O homem, se não estudar a língua do outro, se não procurar saber o que o outro fala, não se entende. Não se entende. Hoje nós temos tecnologias como o aparelho de celular, a gente vê aquelas reuniões na ONU, quando o orador está falando lá, pessoas de todos os países estão entendendo o que ele está falando, porque estão com aqueles fones de ouvido, que aquilo ali automaticamente é uma coisa traduzida. Ali que chega até ele pode entender. Então hoje, nós vemos que Deus pode sim intervir na situação, na questão humana, assim como interviu na época de Noé, que matou todo mundo afogado, assim como interviu em Sodoma e Gomorra, que matou todo mundo, vamos dizer assim, queimado. Então, Deus intervém, Deus pode intervir, está dando de tudo, irmãos. Quem somos nós? Ele é o pô de todas as coisas. Aqui no tópico 1, tópico 3, parte 1, nós já falamos, e aqui no 2, a intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangindo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel, que foi aquilo que eu falei. Por quê? Porque se Deus tem um controle de todas as coisas, ele pode intervir. Ele intervém sim. Ele intervém. E assim como ele vai intervir nesse mundo. Ele está deixando o homem se arrepender, o Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e o homem está tendo todas as oportunidades para se arrepender. Mas vai ter um momento que Deus vai entrar com providência e o homem vai prestar conta com Deus. Parte 3. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Engraçado, porque às vezes muitas vezes a gente escuta que Deus veio salvar os eleitos, né, meus irmãos? Eu não vejo, os eleitos são todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Esses são os eleitos. Mas aqui nós vemos o seguinte, que a única esperança do homem é Cristo. A única esperança do homem para se salvar do juízo que vai vir nessa terra, é só através de Cristo. Não tem como. Não tem possibilidade de o homem fugir dessa ira de Deus com essa terra, com tudo aquilo que acontece, com as suas perversidades, se não for através de Cristo. Só através de Cristo que nós podemos ter a nossa redenção e ter a oportunidade de escapar dessas questões que vão acontecer sim, que já estão acontecendo nessa terra. A nossa carne, ela sofre, ela se sente aflita, ela até padece, porém a nossa alma tem que estar sempre pronto a alegrar e estar na presença de Deus. E a nossa conclusão: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades de sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Que nós venhamos exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. A civilização está indo de mal a pior. As civilizações estão indo de mal a pior. Os homens estão indo de mal a pior. Porém, nós temos que estar em Cristo. Amém, irmãos? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz.